E agora a gente vai falar sobre operações de barter com a advogada Ticiane Figueiredo. Bom dia, Ticiane, obrigada pela entrevista. Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Você que entende tudo de barter, vamos começar primeiro explicando exatamente o que são as operações de barter, né? Para quem está em casa e geralmente às vezes pode não saber. As operações de barter são o que o campo chama de operações de troca, né? Então, o produtor financia a sua safra futura através da produção, né? Então, ele vai pagar esses insumos com os produtos, com a produção que ele vai colher futuramente. E como é que estão funcionando essas transações, essas operações agora em tempos de pandemia de coronavírus? As operações, as negociações das operações continuam normal. Óbvio que quando a gente teve aí o início da quarentena, nós tivemos várias questões que acabaram tendo que ser resolvidas a caso. Os cartórios fechando, né, o judiciário também aí trabalhando em regime emergencial. No entanto, na semana passada houve um provimento do Conselho Nacional de Justiça já uniformizando o atendimento nos cartórios, né? Óbvio que não vai ser tudo presencial, muita coisa vai ser online, a gente vai ter que se adequar a essa nova lógica, mas a gente vai continuar aí fazendo as operações e conseguindo registrar normalmente. Quais são as operações mais comuns que a gente tem no agro? A gente tem as operações de... Agora é o que a gente está no pico, são das operações de barter futuro, né? Financiando aí a safrinha, né, 2020 e a safra verão 2021 já. Elas estão no auge, né? A gente está negociando isso. Eu gosto de falar que é muito importante a gente entender que como a gente está trabalhando com a safra futura, é importante que não pare agora, porque senão a gente vai prejudicar aí as operações, né, e os alimentos dos próximos meses. Mas você sentiu um medo, tanto do produtor quanto das empresas que entram nas operações com relação ao futuro? Porque a gente está fazendo muito futurologia. Ninguém sabe amanhã como é que vai ser essa pandemia do coronavírus, os resultados dela. Como é que as empresas e o produtor estão trabalhando agora nesse momento? Você que fecha essas operações, esses negócios, como é que você está vendo o mercado agora? Então, Renata, há realmente muita insegurança, incerteza, né, com o que vai ser. No entanto, o interessante da operação de barter é que ela é usualmente uma operação para trabalhar futuro, né, dentro de incerteza. Então, ela é uma operação de mitigação de risco, seja do custo da produção, seja também do custo do insumo em geral, né, do custo da venda também dessa produção. Então, as operações de barter são a melhor alternativa dentro desse cenário de incerteza, porque o produtor rural vai conseguir travar o seu custo de produção, seja em dólar ou em reais, né, e ele vai também conseguir travar a venda futura dessa produção. Então, a operação em si, ela consegue trazer uma segurança maior para o produtor. Com relação às empresas, traz uma segurança do recebimento também, né? Do recebimento dos valores aí que ela pelo qual ela financiou a safra. Porque a produção no campo continua, a gente vai continuar com uma safra recorde, né? O produtor continua trabalhando no campo. Continua com tudo, óbvio, seguindo aí as recomendações da OMS, né, os protocolos de segurança. No entanto, a gente tem que continuar, né, tem que continuar a colheita do arroz lá no Rio Grande do Sul, tem que continuar a colheita aí da soja, né, até para, igual você estava falando aí do algodão, abrir espaço para o algodão. Então, as operações, elas continuam com tudo e a gente só precisa mesmo se resguardar com relação aos preços e com relação à segurança jurídica dessas operações para todas as partes envolvidas. Principalmente também aí para as tradings, que são quem compra, né, e comercializa essa produção. Eu ia te perguntar sobre isso com relação à segurança jurídica. Como é que as empresas estão se protegendo agora no contrato? Tem alguma cláusula nova? Na verdade, a gente não está fazendo uma cláusula específica em algumas operações. A gente está customizando algumas operações dependendo, né, da situação, mas, como eu falei, o barter ele já é uma operação bem travada, né? Ele já é uma operação que traz uma segurança e traz uma visibilidade muito clara para todas as partes, né? Então, todo mundo sai ganhando na operação. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é realmente comunicando o pessoal de que a gente está continuando com as operações, a gente consegue registrar em cartório, porque isso era uma dúvida do produtor. Todos os cartórios fecharam, e de fato, alguns fecharam, né, para atendimento ao público, mas eles estão trabalhando, principalmente aí por causa desse provimento do CNJ do dia 1º de abril, através de agendamento. Então, a gente está trabalhando com esses agendamentos, fazendo aí uma força-tarefa para as operações não pararem, para a gente não deixar de registrar, né, a documentação e conseguir financiar aí o produtor e a produtora rural. Vocês estão fazendo agora esse mutirão para registrar
retomar todos esses contratos que estavam parados? Sim, a gente está fazendo esse mutirão para recolher assinaturas, né, fazer o registro. Nós trabalhamos com algumas operações, alguns documentos a gente trabalha já com assinatura digital, então é muito mais fácil. É algo que agora, nesse momento disruptivo, a gente está implementando cada vez mais, e o produtor e produtora rural está cada vez mais aberto, principalmente aqueles que têm uma governança melhor na fazenda, né, inclusive os que estão trabalhando aí a sucessão e governança conseguem já trabalhar melhor essa implementação de novas tecnologias, mas os que não implementaram não tem problema, as operações não vão parar e o financiamento não vai parar, porque a gente está fazendo essa força-tarefa aí junto com os cartórios, com o apoio aí do cartório de registro de imóveis e dos tabelionatos. Tá bom, Diciane, muito obrigada pela entrevista. Está trabalhando de casa? Está home office? Estou trabalhando, toda a minha equipe também está trabalhando aí home office pela segurança de todos, né? Mas o agro não pode parar e a gente está dando andamento aí para a gente ter alimento aí na mesa. Tá bom, Diciane, obrigada pela entrevista. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada.